Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo mais um study vlog aqui porque eu sei que vocês amam. Então vai lá, pega seu caderno, sua apostila pra vir estudar junto comigo, que nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do processo de eu estudando História. Meu segundo bimestre acabou de começar, né? Na verdade essa semana eu não vou ter muita aula, assim, só vou ter aula no caso hoje, que eu já tive. E na quinta, porque terça vai ser conselho, quarta é feriado e sexta é reunião. Então eu só vou ter aula segunda e quinta e eu vou aproveitar bastante pra descansar um pouquinho assim, porque as matérias não tem muito que estudar mais, porque não estão dando muitos conteúdos ainda, né? Mas hoje eu já adiantei uma matéria de história que ele tinha passado, eu estava presente na aula, mas eu não prestei muita atenção. E como minhas aulas foram gravadas, eu já decidi rever essa aula, né? Na verdade, o PowerPoint que ele tinha passado junto com a aula e fazendo anotação direto na apostila. Então eu sempre costumo fazer assim, eu não vejo videoaula, não, tipo, antes eu amava, assim, era o meu melhor método de estudo, mas hoje eu vejo que não é. Gente, vocês não entendem meu desespero ouvindo outra pessoa falar e eu quero acelerar e, tipo, acho que aí eu não consegui achar pra colocar duas vezes, né? Nossa, e aí a pessoa enrola, e não consigo mais, entendeu? Então agora o meu negócio, o método de estudos que mais tá funcionando pra mim nessa parte da teoria primeiro, né? Não na parte muito de fixação. Na parte de fixação eu costumo fazer autoexplicação, fazer exercícios e tudo mais. Mas nessa parte da teoria eu costumo ler. Tipo, leio o PowerPoint, leio resumos e a apostila principalmente. Só que como esse professor fala muito mais do que tá na apostila, eu falei, vamos ver isso logo, né? Vai que ele colocou alguma informação importante. Final da história, ele não falou nada de mais importante, entendeu? Só ficou mais confuso assim. Mas e aí eu fui anotando enquanto ele tava falando. Eu sempre costumo fazer assim, durante a aula mesmo, né? Principalmente geografia, essas matérias que o professor fala e não para mais. Eu pego um post-it e vou anotando o que ele vai falando, vou anotando o que tá passando no slide, no PowerPoint, ou até na lousa. Ou na própria apostila, tipo, puxando setinhas nos módulos, enfim. Vou fazendo na apostila mesmo. E outra alternativa para você fazer anotação durante a aula, que ajuda muito no foco, isso, gente, de verdade. Ajuda muito ir fazendo exercício junto com o professor, ir anotando o que ele vai falando, porque assim você mantém o foco lá na aula, entendeu? Mas se você não tem post-it ou não quer anotar numa apostila, enfim, pega uma folha qualquer e vai anotando, mas sem ser bonitinho, entendeu? Anota bem normal, tipo, vai anotando em tópicos ou algo assim, pra depois da aula você passar limpo aquilo em uma anotação, em um resumo, porque assim enquanto você passa limpo aquilo, você já tá revendo a matéria, entendeu? Então você já tá estudando, fazendo uma coisa só. Porque depois que você já aprendeu, já listou, já fez tudo bonitinho, na hora de passar limpo, aí você pode decorar, fazer bonitinho, fazer lettering, assim. Só que eu não gosto muito de ficar fazendo bonitinho durante a própria aula, porque senão eu perco muito tempo, eu acabo tirando muito meu foco, assim, e demorando mais pra fazer essas coisinhas bonitinhas do que realmente prestando atenção. Então essa é uma dica pra vocês, vai anotando enquanto o professor vai falando durante a aula, no cantinho mesmo, e depois da aula você pega pra passar limpo, tipo, acabou a aula, dá umas meia horinha de descanso, já pega pra passar limpo. Eu sei que dá aquela preguiça, mas você já elimina, tipo, tudo de uma vez, entendeu? Enquanto você passa limpo, você vai revendo aquela matéria e já estudando ao mesmo tempo. Então, te poupa muito tempo mesmo, e aí já vai facilitar pra depois, que se você quiser estudar, já vai estar tudo prontinho, entendeu? Então, depois disso, eu fiz a anotação na própria apostila. E eu fui começar a fazer uma leitura ativa na apostila. Na minha apostila eu não gosto muito, principalmente de história, porque fala e não fala nada no final. Então eu fui grifando já pra colocar as partes mais importantes, porque caso eu queira reler, já tá tudo marcado a parte importante pra eu já meio que, entre aspas, eliminar o resto que não interessa, entendeu? Então eu não sei falar pra vocês como grifar a parte certa da apostila, porque tem gente que usa color code na apostila. Eu não sei esse tipo de pessoa, eu já tentei, mas pra mim, tipo, não deu certo. Color code, no caso, pegar duas cores de marca-textos e aí, por exemplo, nomes importantes, grifa de uma cor, alguma outra coisa importante, grifa de outra cor. Pra mim, esse método não deu certo, mas eu uso color code em questão, tipo, história é roxo, então eu uso roxo pra grifar apostila. Biologia é verde, então eu uso verde pra grifar na apostila. E aí eu vou fazendo assim, mas eu não uso color code em questão de, tipo, grifar isso de uma cor e aquilo de outra cor. Não, eu grifo tudo de uma cor só.
E grifar assim, gente, não grifa a apostila inteira, grifa realmente as partes mais importantes. Grifa alguma palavra em destaque, e eu sou muito desse tipo, porque tem professor que fala que tem que grifar, mas eu raramente coloco o que eles falam, né? Eu coloco mais, tipo, o que eu tenho certeza que vai cair, o que eu sei que eles costumam pedir pra cair na prova, por exemplo, assim, ou se depois você fizer exercício da apostila, você já tem uma noção do que é importante e do que não é importante. E eu não costumo grifar, tipo, um parágrafo inteiro, uma frase inteira. Eu sempre grifo palavras, tipo, palavras-chave, assim, pra eu ler, bater o olho e já saber o que tá falando, pra não ter que reler o parágrafo inteiro. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Grifa palavras-chave pra você bater o olho e já saber, entendeu? Não precisa grifar, tipo, verbos, umas coisas meio aleatórias, assim, só pra dar um contexto. Não, você grifando a palavra, você sabe o que você tem que saber daquela palavra, aquela palavra-chave, o que você tem que saber nessa palavra no contexto pra você ir assimilando melhor as coisas. Então, por isso vocês estão vendo aí, eu sempre faço um grifinho um pouquinho assim, ou eu circulo, e vou fazendo tipo uma leitura ativa mais ou menos, né? Na parte da apostila eu só grifo mesmo, porque não tem muito o que falar a mais no ladinho da apostila, porque já tá bem explicadinho. A leitura ativa eu faço bastante no resumo do Resumidos, que eu vou mostrar mais tarde aí pra vocês. E para quem participou da jornada da produtividade, eu falei vários métodos que você pode usar para ter uma boa administração de tempo. E tem até um post no meu Insta falando sobre métodos para gestão de tempo em relação aos estudos, né? Alguns métodos tipo, estudo intercalado, prática distribuída, para você saber, né, organizar melhor seu tempo em questão disso. O método que mais funciona para mim é essa questão de administrar horários, tipo, eu uso cronômetro para tudo. Não sei se vocês já perceberam. Às vezes eu uso do próprio celular mesmo, do iPad, ou até você pode pesquisar um vídeo no YouTube. Aquele lá eu tenho certeza que todo mundo sempre me pergunta, mas se você pesquisar método Pomodoro, cronômetro vai aparecer. Eu não uso realmente o que tá no método Pomodoro, tipo 25 minutos de produtividade e 5 minutos de descanso. Não uso isso, eu só uso aquele cronômetro mesmo, só porque é bonitinho. Mas aí eu vou controlando o meu tempo por causa disso. Então, eu vou fazer uma anotação. Eu vou fazer essa anotação em 15 minutos. Então eu coloco lá definido 15 minutos para fazer aquela anotação, e eu sempre acabo antes do que eu coloquei lá, entendeu? Então isso ajuda você a controlar o tempo e não ficar perdendo muito tempo com coisas externas, assim, tipo, decorando muito título, passando 24 minutos só decorando o título, entendeu? Então isso faz você focar e fazer aquilo rápido e, tipo, direto, assim, não ficar enrolando muito em outras coisas. Então depois que eu fiz a leitura ativa bonitinha, eu fui preparar já a anotação, eu já ia fazer a anotação direto, só que eu falei, já vou estudar tudo de uma vez, pra depois só faltar eu fazer os exercícios. Então, obviamente, usei o Resumidos, perfeito. Pra quem não conhece, é uma plataforma de estudos incrível, que tem muitos resumos, mapas mentais prontos pra você fazer o que você quiser, gente. Fazer leitura ativa, imprimir, colocar no caderno, fazer realmente o que você quiser pra estudar, que você pode acessar a qualquer hora, de verdade. Além dos exercícios, simulados, correção de redação, Resuflix e muito mais. Eu tô usando Resumidos demais. Até porque, gente, tem até um negocinho pra quem é vestibulando, enfim. Tem tudo bem explicadinho, as matérias que caem no Enem, vestibulares que a gente tem que focar mais. Então eu acho incrível. Também tem planos pra quem é do ensino fundamental, tá? Então tem planos pra quem é do ensino fundamental, médio e vestibulandos, e é incrível. Então eu peguei esse resuminho e eu não dá pra grifar, fazer todas essas anotações bonitinhas no próprio Resumidos. Então eu tiro o print e levo para um aplicativo que chama Shodo, que acho que tem até em Android e tal, pra eu ir grifando e fazendo essa leitura ativa. Eu ainda não comprei o GoodNotes, mas gente, eu juro que vou comprar, eu juro. Eu quero muito, porque tipo, vai facilitar demais a minha vida, principalmente pra fazer anotações e tal, mas eu ainda não comprei, então eu tô usando essas coisas diversas. Então, depois de eu fazer a anotação lá, né, a leitura ativa, que eu acho que eu fiz até um vídeo aqui no canal explicando bem direitinho o que é a leitura ativa, como fazer, vou deixar linkado nos cards pra vocês verem, eu fui fazer a anotação. Então, pra fazer a anotação, eu mesclo muitas coisas da minha apostila com o resumo do Resumidos. Então, tipo, fica bem completinho e depois é só eu revisar e fazer exercícios. Foi basicamente isso, gente. Aí eu guardo no meu fichário pra eu ter acesso ali pra sempre.
Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeo aqui toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Tem vários outros study vlogs por aqui, vou deixar linkado nos cards pra vocês assistirem, viu? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.